Papo na Rede. E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Paulinho Coruja, a gente está começando mais um Papo na Rede aqui na Nova Paradiso 89,5. Tô recebendo a mulher, cara, que é completamente multimídia. Ela canta, dança, sapateia, é apresentadora, multi-instrumentista, escreve música, ela joga futebol, cruza, vai pra área, cabeceia, mete gol. Dora Vergueiro, ai, Paulinho, seja muito bem-vinda, cara. Muito obrigada. Que prazer estar te recebendo aqui. Prazer é todo meu, com esse alto astral, essa energia especial. E se eu tivesse uma filha, ela ia se chamar Dora. Ai, que lindo. Já tava escolhido, mas eu tive 3 moleques, meus 3 selvagens, cara. Ah, você tentou 3 vezes uma Dora. Verdade, tava tentando a 4ª, mas não veio. Mas eu sou selvagem também. Pois é, a melhor coisa. Não dá, a melhor coisa é ser indisciplinado, cara. Seja um indisciplinado, um rebelde sempre, até o fim da vida. Dora significa presente. Tô ligado, exatamente por E isso. aí, né, aquela coisa, né? Presente de quê? É de grego, é presente mesmo. Ficava eu e minha ex-mulher assim, cara, se tiver uma filha, não vai ser Dora. Dora, a gente ficava amarradão assim. E todo mundo pergunta, mas é só Dora? É Doralice? É Isadora? É só Dora? Ficava mó galera perguntando isso também, e o nome dos moleques é tudo nome curto, tudo nome diferente. Aí eu ficava, pô, mas vai ser só Dora? Assim, Dora. Ai, que bom. Eu aprendi a amar meu nome com o tempo. Quando eu era criança, né, que é muito raro, era mais raro antes, ninguém chamava, aí eu tinha um grilo, mas eu acho bonito também. Pô, é muito maneiro, é muito maneiro. E me diz um lance aqui, cara. Tava pesquisando sobre a tua história, né? E teu início na música é uma parada que, assim, é emocionante e ao mesmo tempo é avassaladora, assim, porque o time que te acompanha, além do teu pai, né, é um time espetacular, cara. Eu pra tive quem muita não sorte. conhece, assim, divide com a galera aí como é que foi esse teu começo na música. Olha, os primeiros flashes que eu tenho, assim, é de sentir aquele prazer de estar com a porta do quarto encostada, criança, bem criança, 4, 5 anos, as primeiras lembranças, e de eu gostar de ouvir aquele barulho de festa na sala, aquele burburinho, violão, risada, os compositores. Então, assim, a minha casa lá, eu nasci em São Paulo, vim pro Rio bem pequenininha, assim, com 9 anos, e minha casa foi frequentada por Belchior, por exemplo, que era super parceiro do meu pai, eles ficavam fazendo música. Eu conheci o Adoniran, me lembro de domingo meu pai me levar de carro até a casa do Adoniran, onde tinha uma oficina de brinquedos. Caraca. Ele fazia brinquedos com ferro. Ele era muito especial. Ele me apelidou de Beijinho Doce. Que maneiro. Porque eu era uma criança carinhosa, dada, né? E ganhei dele uma bicicletinha de ferro. Meu pai ou eu sei que essa bicicletinha ficou comigo. Meu avô, ele deu pro meu avô essa bicicletinha, meu avô Antônio Cândido. Enfim, o Adoniran, figura emblemática também. Nelson Cavaquinho, com quem eu fiz uma noitada até 10 horas da manhã, junto com meu pai, quando meu pai produziu o último disco dele. João Nogueira, muitos carnavais, muitos churrascos, muitas festas, feijoadas incríveis. Então, assim, só de ter convivido desde muito criança, com tanta musicalidade, com tanta composição, com tanta troca, com tanta amizade. E nos campos de futebol também, no campo do Chico, o Toquinho, que jogava com meu pai no time Namorados da Noite. Então, assim, como eu andava muito com ele, meus programas eram esses. Vai pro campo do Chico, vai pro futebol Namorados da Noite, vai pro estúdio mixar Nelson Cavaquinho. Tá em casa, tem entra e sai. Na casa do João Nogueira, então, era um entra e sai só. E ele odiava que fossem embora. Então, ele trancava a porta, não podia ninguém sair. Inimigo do fim, né? Inimigo do fim. Diz meu pai que um dia até pulou o muro. E eu, muito amiga da Clarice, né, da Tatiana, a gente curtiu muito. Então, eu acho que daí já veio o primeiro amor, assim, aquela familiaridade, aquela coisa de você se sentir pertencente ao universo musical. E aí depois, tantas coisas, né? Paulo César Feital, por exemplo, que é um poeta que eu acho incrível. Eu lembro eu um pouco mais velha esperando as letras do Feital chegarem para vestir as melodias que meu pai compunha. Então, ter um ambiente musical, ter uma casa com um cara que nem ele, né? Que tocou piano com 4 anos, tocou Chopin, Bach no piano com 4 anos de idade, que é neto de um maestro, professor de piano. Eu, sobrinha do Guilherme também,
que é irmão do meu pai e neto desse mesmo bisavô super musical e professor e maestra, etc. Sobrinha desse grande pianista que fez carreira internacional, que me apresentou Ron Carter, que me convidou para cantar do lado do Robertinho Silva, dele e do Ron Carter, num trio, assim, faraônico, no Mistura Fina. Então, assim, eu tive muita sorte, né, de ter um tio e um pai. Impressionante. E de ter o João Nogueira também, que meio que me puxou muito. Eu era muito amiga também das meninas, então a gente vivia ali. O Chico, o Campo do Chico. Ganhei música inédita do Chico no primeiro CD. Esse começo, assim, foi muito Toquinho, muito generoso. Dividi palco com o Toquinho também. Nelson, que eu conheci e que me adorou. Não gostava de criança, mas me adorava, porque eu era aquela que não dormia. Ficava lá, lembrava das músicas que eles compunham. No dia seguinte, eles tinham esquecido, eu tinha, né, na ponta da língua. É isso, como é que é aquela parte? Né, eles ficavam bebendo e às vezes eles até se perdiam no meio. A amnésia alcoólica, eu já tive muito. Já tive muito. Sei como é que é. Chama amnésia Eu agora não alcoólica. bebo mais, mas assim, eu sei como é que é. Já tive muito, já tive que pedir desculpa pra muita gente no dia seguinte. Que bom que você não bebe mais, porque quando a gente não tem uma relação, né, que é saudável, tem que parar mesmo. Eu perdi a vontade. É ótimo. Não faço a mínima ideia do porquê também. Bebeu tua cota. É verdade, é Né? isso. Bebendo desde os 15 anos, tô com 47. Tá aí ótimo. Foram 30. 30 anos bebendo. Tá Ótimo. bom. Tá bom, tá Olha, legal. eu acho que a melhor pedida é a saúde agora. É. Chega uma hora que a gente agora tem que só focar. Tá de boa. Tá Né? de boa. Então teve muita facilidade, né? Teve muito privilégio aí nesse meu contato com o universo musical. Aí depois eu comecei a mergulhar nas minhas histórias, nas minhas amizades, nas minhas parcerias. Mas eu tenho uma parceria muito forte com meu pai de intimidade, de espiritualidade, de fluidez, né? Ele manda a melodia pra mim, eu adoro compor com ele. Pois é, qual o momento, assim, você consegue identificar um momento que, até pegando essa questão da espiritualidade, assim, você consegue identificar um momento que você olha e fala assim, cara, meu pai é uma entidade musical. Você consegue identificar isso, assim? Porque enquanto você é criança, beleza, é meu pai, meu pai toca. Né? Assim, Sabe o que é engraçado? Eu acho porque que quando seu eu pai era é uma criança, referência gigantesca pro planeta inteiro. ele é, pra mim, muito humano, muito gigante, muito carne viva, muito flor da pele. E eu acho que quando eu era criança eu já sabia disso. Eu já tinha uma coisa de botar ele num lugar assim de encantamento. E quando eu fui crescendo, eu fui colocando ele num lugar de mano a mano, mais de irmandade, de botar ele ali de frente. Foi o contrário. Entendi. Foi o contrário. Agora, profissionalmente, você vê um cara que produziu Ópera do Malandro, que produziu Candeia, Não, o currículo que é produziu absurdo. Nelson Cavaquinho, que é parceiro de todos os caras que ele é. Assim, fez disco com Paulo Vanzolini, que eu acho um compositor gigante. Parceiro de Adoniran. Produziu a faixa que está tocando aqui na Paradiso, que eu estou tendo a honra de ter essa faixa sendo executada aqui na programação da Paradiso. Sim, falaremos sobre Eu sou ela. muito fã dessa rádio. Salve a música brasileira, salve o músico brasileiro, como diz meu amigo também, Arlindo Cruz. Sim. E Dirceu Leite, que tocou um solo também, que é um preferido meu num MTV acústico do Arlindo. Participou do arranjo dessa composição, parceria minha e do meu pai. Então eu queria dizer também que eu tô até pulando o teu roteiro, né? Tô Zero muito feliz estresse. de estar tocando na Paradiso. Isso é demais. Isso É é uma muito grande maneiro. conquista pro artista, né? Ver sua música sendo semeada aí. E me diz um lance aqui. Com tudo isso, né, com todos esses presentes que você ganhou aí durante essa carreira musical, chega um momento que você vai pra TV, que você vira a chave, né? E eu lembro perfeitamente disso, porque também sou muito ligado a esporte. Dora Vergueiro na Sport TV, caraca. O que aconteceu, assim? Por que dessa mudança de ares, assim? O que aconteceu foi o seguinte: eu gravei meu primeiro disco leve, eu fui contratada pela MCA, que depois virou Universal, e isso aconteceu também naturalmente. E nas entrevistas que eu dava, como eu fazia educação física, eu já tinha um lifestyle de ser namorada de surfista, de gostar de ir pra Fernando de Noronha, de querer saltar de paraquedas, enfim,
ser estudante de educação física, ter uma ligação com a natação, com o esporte, andava de bicicleta pelo Rio inteiro, eu já tinha isso em mim. Essa coisa da esportista. E aí, o Guilherme Zattar, que era diretor do canal na época, viu uma entrevista minha como cantora, um perfil, o que eu gosto, o que eu não gosto, e falou, cara, essa menina tem uma ligação, tem um negócio com esporte, tem um biotipo, né, e ainda estuda educação física, então eu vou trazer ela para fazer um teste. Eu fui convidada para fazer um teste e eu passei nesse teste de primeira. Eu nunca tinha lido um teleprompter na minha vida e eu achei muito fácil. E eu queria muito também. Eu queria muito, porque era uma independência, era um puta salário numa época que eu morava com meu pai ainda. Então, nesse começo de Sport TV, eu gastava minha grana viajando, entendeu? Eu não pagava uma conta, eu gastava indo pra Espanha, pra Nova York, comprando tudo que eu queria. Só que daí depois eu também tive rápido o desejo de sair de casa e de gastar tudo com a vida de gente grande, né? Conta, condomínio, aluguel, tal. Eu fui sempre muito atirada. E aí o Sport TV representava pra mim uma coisa que era uma verdade em mim, que é a coisa cigana de gostar de viajar, de gostar de estar em contato com a natureza, de gostar de esporte e de poder falar de surf. Pra mim era muito perto, era muito familiar aquilo tudo. Eu vivia muito aquilo já na minha vida pessoal. Então, e era uma delícia. Nossa, o começo do Sport TV foi mágico. A gente curtiu muito, a gente se descobriu muito nesse formato reality. Muitas vezes a gente ia sem roteiro, o Jorginho Nassarala, a Fabiana Missi, era a nossa equipe, todo mundo amigão, todo mundo começando. E o Jorginho me dando muita liberdade, a gente dava muita risada junto. E falava, Dorinha, inventa aí. Porque eu tinha mania disso, tava no carro, para que eu quero falar com o cara do abacaxi, pera que eu quero comprar a pulseirinha da tia. E ele, cara, em vez de ficar... O Jorginho é demais, cara, eu sou fã pra caramba dele. Em vez de ficar preocupado, ele alimentava. Em vez de ficar querendo me peitar, o cara é canceriano, né? E, como homem que quer mandar ou quer liderar, peraí, ele abraçou, ele embarcou, ele foi muito generoso comigo. Hoje eu vejo, ele ria, pegava, ligava a câmera e saía correndo atrás. E o Magu também, o Márcio, a galera que era da equipe dele, eles abraçaram essa ordem, entre aspas, né, esse estilo. Porque as melhores coisas saíam. Às vezes a gente estava na caçamba da caminhonete tocando violão e ele ligava a câmera e flagrava. Então ele teve muita sensibilidade, deu liberdade, não foi egocêntrico como poderia ser. Tinha diretor que eu conhecia, que eu via atuar, que ficava querendo impor coisas e botava um negócio na cabeça, uma linha, e não tem que ser esse roteiro. Então o que mais fazia sucesso mesmo era essa espontaneidade. Porra, que maneiro. Entendeu? E até as videocacetadas, né? Porque... sempre tem, verdade. Meu Deus do céu, aquele negócio de esporte radical. Teve um dia que era um negócio de um paraceio. Não, era um bugre que puxava e eu saía correndo atrás e o bugre andava e a gente decolava, né? E o cara errou. Ele me arrastou pela areia, meu irmão. E o Jorge não sabia como é que eu era furiosa, né? Quando ele, calma, Dorinha, calma. Graças a Deus o Jorge estava de costas na caçamba do carro filmando. Então ele viu tudo e falou, para, porque imagina. E aí ele ficava, Dorinha muito brava, calma, não briga não. Eu fazia o maior barraco, até barraco. E dói, né? Dói. Porque, pô, eu tive acidente de moto tem uma semana, eu tô todo ralado, eu sei exatamente como é que é. Acho que a areia é melhor que asfalto ainda. Pô, pois é, eu sei exatamente como é que é, tô todo queimado aqui. Agora me diz um lance, a TV acabou te dando também a oportunidade de rodar o mundo, era outro lance que eu tava vendo também. Sim. E isso naturalmente também reflete nas tuas músicas, assim. Tem alguma experiência que foi mais marcante, assim, e acabou quando você voltou, tipo, pegou o violão e acabou escrevendo? Olha, eu acho assim que teve uma coisa muito legal que eu tive também o privilégio de juntar a minha parte musical com os programas, porque a gente começou a ser trilha sonora dos programas. Quando eu gravei o Pé na Estrada, que foi justamente bem nessa fase do rolê, a gente tocava muito. Uhum. Até porque quando a gente cantava ali informalmente, que foi a história do Vagabundo Confesso, o Guga Arruda, que é um surfista, me mostrou a gravação do Das Aranha num churrasco de peixe que a gente estava fazendo lá no Sul. Eu me apaixonei por essa música e a gente ficava cantando, batucando, tocando no violão. E o Jorginho nessa onda dele de flagrar, filmando. E aí isso, todo mundo começou... A época era e-mail, né? Pedindo, toca aquela música, que música é aquela? Canta aquela música. Aí eu gravei o disco. Então, também fui trilha sonora, fiz os dois ali, juntei. Agora, voltar e se inspirar, eu acho que toda experiência de vida inspira. O Pé na Estrada foi um disco inteiro inspirado nisso, tanto na escolha dos outros autores quanto na música que eu fiz, que chama Pé na Estrada, que depois foi tema de um comercial de um carro, que eu ganhei um carro de cachê. Cara, que onda, que delícia. Que maneiro. Você fazer uma música sozinha
Porque poderia ter feito com você. E aí eu ia ter que dividir o carro contigo, Uhum. né? É verdade. Fazer uma música sozinha, melodia e letra, e ganhar o cachê. Pô, esse carro zero, não vou falar a marca aqui, que a gente não tá ganhando nada com isso. Mas foi uma delícia de ganhar. Então, acho que eu citaria o Pé na Estrada como essa fonte de... E uma bela e feliz fonte, né, de inspiração. Pô, que maneiro, que maneiro. E me diz um lance aqui, cara. Como você falou, aqui na Nova Paradiso a gente toca o som do sim. Ai, que delícia. Né? E, assim, eu fico... Toda vez que eu ouço, eu tenho sempre a sensação de que essa música, ela foi escrita pra alguém especial. Tô correto? Não tá. Essa música tem essa coisa, né? Eu ficava assim como ouvinte do Chico, por exemplo. Caramba, pra quem que o Chico fez essa música? Pra quem que, né? Pô. E o cara escreve no feminino, em primeira pessoa, né? Uhum. Então essa música foi feita para alguéms. Vários alguéms. E uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que é a mãe do meu pai, que era uma grande sábia, maravilhosa. Minha filha, a gente se apaixona pela paixão. Caraca, que coisa forte. A gente se apaixona pela paixão. Então, é tão bom estar apaixonada que às vezes não é sobre você o objeto da minha paixão. Gostei é disso. sobre mim. Então, tem vários alguéms na minha linha do tempo. Então, para todos, como boa geminiana, todos se sintam lisonjeados. Eu tenho trauma de geminiano. Eu tenho trauma de geminiano, cara. Qual que é teu signo, hein? Eu sou virginiano. Tenho trauma de geminiano. Geminiana, no caso. É, verdade, geminiana. Tenho trauma. Me descreve uma mulher geminiana no seu trauma. Todas as vezes que eu namorei geminiano, eu me arrebentei. Você fez o quê? Tomou um chifre? Não! Mas as Arrebentou mudanças... de quê? Se apaixonou? Exatamente, me apaixonei, assim, Ela muda tava rápido. tudo bem, muito, assim, tá tudo bem, passa 5 minutos, acabou. Peraí, Câncer, cara, enjoei. calma aí, cara, peraí, hoje tá tudo bem, tipo, amanhã já... E do nada, não aconteceu nada que justificasse aquilo ali. Eu falei, pô, não dá, cara. Cara, é muito Não dá. doido, né? Eu sou astróloga, eu estudei astrologia, estudo astrologia. Eu acho muito maneiro. Mas essa parte reducionista bem clichê, que é, virginiano é organizado, é metódico, geminiana muda da água pro vinho, escorpião é vingativo. É impressionante como o clichê, ele se confirma no raso. Não dá pra falar, não. Claro que um mapa é muito mais do que isso. Sim. Mas é verdade. É verdade. Não, eu fazia O geminiano, ele vai do 8 a 80. Fazia um mapa astral todo ano. Todo ano, com a Luba, que é ali em Ipanema, que é um amor de pessoa. Você é virginiano com beijo pra ascendente ela. em quê? Beijo? Não lembro. Não lembra? Não lembro. A Luba é maravilhosa. Eu tenho a lua em virgem, então sol, o seu sol em virgem com a minha lua em virgem, a gente tem uma relação de aonde você tem a consciência, eu tenho o inconsciente, aonde você tem o masculino, eu tenho o feminino, a minha lua é em virgem. Eu gosto muito, claro que uma pessoa que é geminiana e tem uma lua em virgem, ela tem muito de virgem também. O signo onde está sua lua e seu ascendente, eles dizem muito de você e aí muito além. Eu tenho que Porque a astrologia procurá-la é em casa, porque ela me entrega tudo impresso, né, direitinho. Eu tenho que procurar lá em casa, que eu tenho até medo, que teve uma Vai época... que tu tem um ascendente em gêmeos. Teve uma época... Tu é não tenho nada, comunicador. não tenho nada com gêmeos, não. Eu tenho até que procurar lá em casa, que teve uma época que ela falou assim... Gêmeos está no teu mapa. Todos os signos estão no teu mapa em alguma casa. Não vem renegar gêmeos não, porque gêmeos está aí. Eu realmente não lembro. Eu tenho medo, porque ela uma época falou assim... Você vai separar. E foi. E eu fiquei, assim, 23 anos... Devia ter um Plutão na casa 7. Eu fiquei ali, um 23 anos casado, cara. E pensando naquilo. Aí eu assim, pô, vou separar o quê, Luba? Você vai separar. E assim... Mas ela não falava quando? Não. E você vai ter outro filho. Luba, pelo amor de Deus, cara, eu tenho 3 filhos já. Você vai ter outro filho. E vai ser uma menina. Ih, meu Deus, mas então, Aí ainda não chegou essa Dora? Aí eu assim, Luba, para com isso, cara. Para com isso. Separei. Mas a Dora não veio ainda. Não veio, mas eu tô namorando. Mas vai ver. Não, eu fico tenso, Dora. Eu fico tenso com isso tudo, cara. Uma Dora geminiana, é o que eu te desejo. Eu fico tenso com isso, meu Deus do céu. Que eu te rogo, coruja. Me diz um negócio aqui, como é que a gente te acha na internet, cara? Na internet, @Dora Vergueiro no Instagram. Instagram é tudo. E Aberto. também nos streamings estão todos os teus discos disponíveis, tudo. Todos os meus discos YouTube, disponíveis. tudo.
Spotify, Deezer, tudo. Quando que tem show aqui no Rio? Pois é, cara, eu tenho gostado muito de ficar fazendo roda de samba. Bom. Tô com um projeto bem legal de roda de samba. Não tô com um show aqui no Rio ainda, começou o ano agora. Eu sou multimídia, igual você falou, não Sim. jogo futebol e nem sapateio, porém, ano passado eu fui diretora de um filme sobre mulheres, chamado Caraca, A Beleza... diretora de filme também, mais uma, bota mais uma na função. A Beleza Oculta no Poder Feminino. Então, eu tenho um estudo todo sobre o feminino. Eu, como terapeuta holística, que é uma parte minha que eu até faço para me curar desde 2020, eu atendo com astrologia, com tarô. E vários estudos que eu fiz para mim, de cristais, de radiestesia, reiki, que eu não aplico tanto, o toque do tambor e as rezas, eu faço benzimento, curso de defumação, benzimento entre super aspas, tá, gente? Mas uma coisa de meditação guiada. Eu desenvolvi um atendimento meu que tem a ver com esse estudo profundo do feminino. Cara, que maneiro. E esse filme foi sobre a sabedoria, a oralidade das mais velhas. Então tem benzedeiras, tem parteiras, tem indígenas, quilombolas, a sabedoria dos quintais, das receitas, dos chás. Eu tenho muita curiosidade com a história do que cura o quê, tanto na defumação quanto no chá, nos emplastos e nas vaporizações de útero, ginecologia natural. Estudei muito, cara. Eu adoro estudar. Pô, maravilhoso. E aí, eu fiquei muito nessa onda de documentarista, de diretora. Acho que eu migrei, né, da apresentadora para a diretora, porque é uma parte minha que eu sempre amei muito. Mas dá pra fazer as duas coisas. Dá pra fazer tudo. E esse ano eu tô com 2 projetos que eu quero botar. Não com show, não tô focada em show. Eu lancei o single agora, o Som do Sim. Mas eu tô com um projeto que é musical, que também é misturado com audiovisual, e um outro projeto que ainda com mulheres, um estudo com mulheres. Que eu tô louca pra dar continuidade. Eu já cheguei longe com ele, mas é um projeto muito polêmico, que tem muita resistência do mercado e que as pessoas não querem patrocinar, porque se trata de mulheres encarceradas. Eu sei bem como é que é isso, que eu já fiz esse tipo de projeto também. E aí, deu certo? Conseguiu captar? Eu, por enquanto, estou independente, consegui alguns apoios só para fazer a contrapartida, né? De doar shampoo, creme rinse, para elas, quando eu entrei no Talavera Bruce, elas me falaram, Dora, sabonete, sabe aquele pouquinho, aquela lasquinha de sabonete que a gente jogava fora? Duvido. Aqui dentro a gente aproveita até o final. Então, assim, ter um shampoo, um creme rinse que faz ali espuma, nossa, Fui fazer, até elas pra dão muito fechar valor. o nosso papo com isso. Fui fazer há muitos anos atrás, nos anos 2000, com a molecada que fica ali na Ilha do Governador, os menores de idade, né? É uma situação muito triste, mas enfim. Fui ensinar os moleques a fazer locução. Que legal. Porque para quando eles voltassem para casa, porque era todo mundo de comunidade, eles pudessem trabalhar dentro das rádios, nas comunidades, para eles terem como locutores, para eles poderem ter um trabalho, enfim. Não consegui captar absolutamente nada, não tinha ajuda nenhuma, eu fazia porque eu queria fazer. Né? Mas um trabalho lindo, parabéns. Sim, e assim... Eu fiz um trabalho como locutora também, voluntário, na rádio Onda Livre do Vidigal. Você lembra dessa rádio? Sim, Eu fazia com biju, cara, maravilhoso. E assim... Onda Livre. Não conseguia nada, ninguém pra chegar junto, porque tem muito preconceito. Naquela época tinha mais ainda. Eu acho que agora... Ainda, eu tenho a esperança, até por ser uma coisa que tem a ver com o feminino. E dentro da minha pesquisa eu ouvi muitas mulheres trans, homens trans, mulheres cis, mulheres bissexuais, que elas acabam se amando e se apaixonando ali dentro. Sim. Avós, mães, filhas, todo tipo. E sempre tem 90% dos casos, tirando os homens trans, que já se descolam do feminino desde cedo. Sim. 90% dos casos tem um abusador por trás. Tem Sempre. estupro, tem pastor, tem padrasto, tem pai, tem marido, tem namorado, tem... São histórias muito tristes. Cara, eu dei muita risada dentro da cadeia com elas, pra falar. Choro e risada. Sim. Porque elas são muito espirituais. Cara, As histórias, tudo junto. Tem histórias... incríveis, enredos incríveis. A história é um grande mais... sonho pra mim conseguir botar isso... Assim, nem que eu faça independente. Até tenho estrutura pra isso, né? Eu tenho empresa... Tenho a minha empresa. Eu cheguei até aqui, filmei tudo. Até aqui sozinha, mas eu queria...
ilustrar as histórias que eu ouvi de uma maneira um pouco mais com estrutura, entendeu? Sim, com certeza. Mas vamos conseguir. Ah, eba! Ó, Aonde é que você tá? Ó, quanta câmera, gente. Obrigado. Acabou? Olha que coisa rápida. Vai deixar saudade, hein, porra, Paulinho? com certeza. Obrigado pela presença. Obrigada Obrigado por você. essa luz aí. Obrigada que parada você. maneira. Oh. Que a gente consiga vencer ainda mais o 2026. Vamos com tudo. Vamos. Ano par, ano de cavalo de fogo, ano de colheita, hein? Boa. E céu Amém. agitadíssimo. Urano Isso. entrando em gêmeos, ó. Ai, demorou. Vai mudar tudo, hein? Muito Beijo, obrigado gente. pela presença de todo mundo aqui. Esse foi o primeiro Papo na Rede de 2026. Que Tem honra. muita coisa boa esse ano, hein? Vamos que vamos. Já já a gente tá de volta. Eu sou Paulinho Coruja. Recebi aqui, ó, Dora Vergueiro. Daqui a pouco a gente volta, tá? Fica por aí. Valeu. Nova Paradiso.